Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus lá na primeira epístola de Pedro? Eu leio para os irmãos então, capítulo de número 5. Na semana passada, o pastor Lucas expôs os versículos 1 a 4. Esses versos falam sobre os deveres dos presbíteros. E o destaque está aqui no versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Agora o apóstolo Pedro ele fecha falando sobre os deveres de uns para com os outros. Os deveres das ovelhas, por exemplo, em relação aos pastores. E ele diz assim, irmãos, o verso de número 5: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. É assim que o apóstolo Pedro, então, finaliza a sua primeira carta. Vamos orar. Pai, nos abençoe nesse tempo, abra o nosso coração, para não apenas compreendermos a Tua palavra, mas para sairmos daqui decididos a obedecê-la. Afinal, a Tua palavra é uma fonte de bênção e de vida para a nossa vida. Abençoe o Teu povo, os Teus filhos, Pai. É o que lhe pedimos, o nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele está aqui finalizando a sua carta. Ele escreveu essa carta, como os irmãos sabem, para cristãos que estavam padecendo, sofrendo vários tipos de perseguição. Eu já disse isso aos irmãos, eram mulheres cristãs que estavam sendo oprimidas pelos seus maridos incrédulos, eram servos que estavam sendo oprimidos por patrões incrédulos, ou seja, era um contexto muito difícil para aqueles irmãos que viviam naquela região da Ásia Menor, porque havia muita hostilização em relação à fé cristã. E nesse contexto, então, o apóstolo Pedro ele escreve essa carta com o propósito de encorajar aqueles irmãos, levantar aqueles irmãos. Ele não quer que aqueles irmãos percam a esperança. Ele não quer que eles percam a esperança. E por isso ele escreve essa carta que serve como fonte de encorajamento, não apenas para aqueles irmãos daquela região da Ásia, mas é uma carta que serve como fonte de encorajamento para todos nós, e todos nós nos sentimos encorajados todas as vezes que lemos essas palavras que foram inspiradas pelo próprio Deus. Veja bem, Pedro ele trata de vários assuntos nessa carta. Ele fala de relacionamento, entre marido, mulher, entre servos e senhores. Ele fala sobre a nossa relação com as autoridades superiores, os governos.
E ele vai finalizar falando sobre a liderança da igreja, aí no capítulo 5, versículos 1 a 4, e depois sobre alguns deveres, e eu diria que esses deveres eles estão relacionados à maturidade cristã. E nessa manhã eu quero falar um pouco aos irmãos acerca disso. Quais são as atitudes que devem, assim, nortear a nossa vida para que tenhamos maturidade cristã? Quais são as atitudes que nos identificam como homens maduros, como mulheres maduras, como jovens maduros? Será que nós temos essa maturidade cristã? Em contextos difíceis de opressão, é importantíssimo mantermos a serenidade e a maturidade cristã para lidarmos, irmãos, com a dor e com o sofrimento. Então, nós vamos voltar o nosso olhar para a palavra de Deus e vamos ver, então, quais são esses deveres apresentados pelo apóstolo Pedro, deveres essenciais para nos levar a um nível de vida que vai refletir maturidade a cristã. Ele começa, então, falando acerca de submissão. Ele falou dos deveres dos pastores, agora ele fala acerca dos deveres das ovelhas, dos membros da igreja. E veja que interessante, ele começa dizendo no versículo 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. E essa é a primeira palavra que caracteriza um cristão maduro. Um cristão maduro, ele é conhecido pela sua submissão às autoridades. Veja que interessante. O apóstolo Pedro, nesse mesmo capítulo, no capítulo 5, se vocês olharem aí, ele começa dizendo assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Ele usa a palavra presbíteros, no capítulo 5, versículo 1, para identificar aqueles homens que tinham o ofício do presbiterato, aqueles homens que lideravam a igreja de Cristo naquela região. Agora chegamos no versículo 5, e ele diz que os jovens devem ser submissos aos mais velhos. Interessante porque a expressão mais velhos, irmãos, é exatamente, aí encontramos exatamente a palavra presbíteros, mas que ela foi traduzida por mais velhos, e não está errada. Afinal, um presbítero é um ancião, um presbítero é uma pessoa mais velha. E ele utiliza aqui exatamente a mesma palavra, presbíteros. Os jovens, eles devem respeitar os mais velhos. Os jovens devem respeitar os anciãos. Mas, neste caso, é mais provável, na leitura do capítulo, que o apóstolo Pedro, quando ele utiliza a expressão mais velhos, ele não está pensando apenas em pessoas mais idosas, ele está pensando em liderança, ele está pensando naqueles que estão numa posição de autoridade na igreja, ele está pensando aqui nos presbíteros que lideram a igreja. É a mesma palavra, são os presbíteros. E neste caso, os jovens, eles são exortados a se sujeitarem aos mais velhos e se sujeitarem de maneira especial àqueles que são detentores de autoridade espiritual no corpo de Cristo, nesse caso, os presbíteros. Alguém pode perguntar, por que o apóstolo Pedro, ele resolveu falar sobre isso aqui no final de sua carta? Porque esse é um assunto extremamente importante, e era importante também, meus irmãos, naquele contexto para aquela igreja. Às vezes, a juventude, tem um ímpeto, manifesta um ímpeto assim de independência, às vezes de rebelião, às vezes de autossuficiência, às vezes até mesmo de resistência a todo tipo de autoridade. Naquela época, o que vemos hoje na vida de muitas famílias, naquela época não era muito diferente. Possivelmente alguns jovens naquela igreja estavam resistindo à autoridade de uma liderança mais experiente, mais madura. Possivelmente aqueles jovens estavam fazendo pouco caso da liderança daqueles homens que estavam à frente
da igreja de Cristo naquela localidade. E por isso o apóstolo Pedro, preocupado, talvez com esse conflito de gerações, ele diz: jovens, vocês precisam estar atentos e vocês devem se sujeitar à autoridade constituída ou instituída por Deus na igreja, no caso, a liderança dos presbíteros. Nós temos, por exemplo, nessa manhã aqui, muitos adolescentes aqui, né? E temos muitos jovens aqui. E essa exortação do apóstolo Pedro, ela é para você. Serviu para aqueles jovens do passado e hoje ela é totalmente aplicável à sua vida. Por isso, fundamentado na palavra de Deus, aqui eu exorto os adolescentes e os jovens: vocês devem sim acatar, respeitar e se sujeitar à liderança da sua igreja, se sujeitar à liderança dos presbíteros desta igreja. Aí você pode pensar assim: ah, pastor, eu acho que eu estou sendo obediente. Que bom, amém. Mas por que eu devo me sujeitar à liderança dos presbíteros e dos pastores? Por quê? Se os presbíteros e os pastores são tão imperfeitos, às vezes esses homens não são tão amáveis, eles às vezes nem transparecem muita humildade assim. E por que eu devo então me sujeitar a essa liderança, se às vezes essa liderança manifesta falhas e defeitos? Veja, irmãos, nós devemos nos sujeitar à liderança, e de maneira especial os jovens aqui devem se sujeitar e se submeter à liderança, porque isto é sinal de espiritualidade. Sujeição é evidência de piedade. Sujeição, meus irmãos, ou submissão, revela o estado da nossa relação com o próprio Deus. Sujeição é sinal de maturidade cristã. Então, por causa do ofício que esses homens exercem na igreja, desde que não haja, obviamente, algo que eles exijam que esteja fora da palavra de Deus ou contra a palavra de Deus, todos devem se sujeitar à liderança da igreja. E veja, não apenas os jovens, mas os adultos também. Se nós ampliarmos um pouco mais a aplicação, o apóstolo Paulo, quando escreve 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Não é porque a liderança faz exatamente a vontade da igreja. Às vezes a liderança toma decisões que alguns irmãos não concordam, mas por causa do trabalho que eles realizam, por causa do ofício da autoridade que foi concedida pelo próprio Deus, a igreja deve acatar com apreço. Tem uma passagem muito conhecida, irmãos, de Hebreus, capítulo de número 13, é só você voltar aí umas 2, 3 páginas, o autor bíblico diz assim, no capítulo de número 13, versículo de número 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita vós outros. Obedeçam aos vossos guias e sejam submissos para com eles. Irmãos, nós precisamos vigiar a nossa boca antes de fazer um comentário ou uma crítica áspera, muitas vezes injusta, contra a liderança da igreja. Todos nós devemos sujeição à liderança, devemos valorizar os nossos líderes, aqueles que trabalham entre nós, aqueles que realizam o ministério, aqueles que têm responsabilidade pelo ensino e pelo pastoreio. Então eu encorajo você, se você tiver alguma coisa contra o seu presbítero, o seu pastor, antes de falar para qualquer outra pessoa, procure ele e converse com ele e fale para ele. Isso vai ser uma grande fonte de bênção, não só para ele, mas para toda a igreja. Nós precisamos aprender
dia a dia a amar a nossa liderança, respeitar a nossa liderança, não porque a nossa liderança seja perfeita. Eu estou com os irmãos há 12 anos, e vocês conhecem muito bem todas as minhas fraquezas e defeitos, mas nós devemos sujeição à liderança, meus irmãos, porque essa é a atitude espiritual requerida do povo de Deus pelo próprio Deus. Então, se você quer conhecer um crente maduro, fala assim, eu quero saber a diferença entre um crente maduro e um crente imaturo. Se você quer conhecer um crente maduro, veja como esse crente ele trata, veja como ele honra, veja como ele respeita, veja como ele considera, veja como ele expressa amor pela sua liderança. Porque se você encontrar um cristão que despreza, que ignora, que critica, que fala mal, que o tempo todo está, apontando, esse crente não é maduro, ele é imaturo. Porque um crente maduro, ele guarda a sua língua antes de falar. E quando ele vai falar, ele procura a pessoa e não outras pessoas. Agora, veja aí, meus irmãos, na continuação do texto, o apóstolo Pedro, ele fala sobre essa maturidade e ele avança, e é interessante aqui, porque ele avança e ele diz o seguinte na continuação: outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Agora ele não está especificando os jovens, ele está falando do nosso trato, uns para com os outros. E aqui está uma outra marca de um cristão maduro. Um cristão maduro, ele não apenas é submisso à sua liderança e faz isso com amor. Um cristão maduro, ele revela humildade em seus relacionamentos dentro do corpo de Cristo. E aqui Pedro utiliza uma palavra que tem um significado muito especial, é o verbo cingi-vos. Ele fala assim, cingi-vos todos de humildade. Cingir significa você amarrar algo ao redor do seu corpo. O verbo, ele era utilizado naquela época pelos escravos. Os escravos pegavam aquela toalha ou um avental e eles amarravam ao redor do corpo. E eles amarravam aquela toalha e se curvavam diante do patrão, diante do Senhor. E eles lavavam ali os pés do Senhor. Vocês se lembram de algum outro personagem bíblico que fez isso? Que pegou uma toalha e que lavou os pés dos marmanjos? Jesus lavou os pés dos apóstolos. Ele revelou profunda humildade naquele ato. E ele ainda disse, assim como eu fiz, façais vós também uns aos outros. Nós devemos, meus irmãos, nos vestir da mesma toalha da humildade, quando nós servimos, quando nós tratamos, quando nós conversamos com os nossos irmãos. Cingi-vos de toda humildade. Humildade é sinal de maturidade cristã. Às vezes parece que a gente se esquece dessa toalha, da humildade. Alguns cristãos, eu não sei, se julgam importantes demais, talvez se julgam bonitos demais, talvez se julgam aí ocupados demais ou sem tempo para servir o seu próximo e tratar o seu próximo de forma devida. Mas olha como o texto bíblico ele é profundo, irmãos. A razão pela qual devemos pegar esse avental e sermos humildes em nossos relacionamentos, a razão pela qual é porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede o quê? Graça aos humildes. Isso aqui é muito sério. A ideia de Deus resistir ao soberbo é que Deus se opõe ao soberbo, ou Ele está contra aquele que é soberbo, Ele luta contra, essa ideia. Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo de número 6. Veja o que diz a palavra de Deus aí no versículo de número 16.
Diz assim, Provérbios 6, verso 16, 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os seus irmãos. A primeira coisa que Deus aborrece, versículo 17, são olhos o quê? Altivos. Olhos altivos. Há uma outra passagem, capítulo 8, versículo de número 13, de Provérbios, está escrito assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça àqueles que são humildes. Você pode perguntar, pastor, mas o que significa essa graça, né? Como que Deus concede essa graça? Essa graça, meus irmãos, está relacionada à bênção de Deus. Nesse contexto, graça é sinal de bênção. Ou seja, o que Deus está dizendo é que Ele resiste ao soberbo, mas Ele agracia, ou Ele abençoa aquele que é humilde. Veja bem, às vezes algumas pessoas, elas vivem uma vida cristã cheia de tropeços, né? Parece que a pessoa, ela não consegue avançar. Algumas pessoas parece que estão o tempo todo assim tentando consertar as suas vidas, elas querem uma solução. Algumas vão aí em busca, né, de terapias mágicas, às vezes encontram algum título de algum livro, eu vou ler esse livro porque esse livro vai me libertar. Eu estou me referindo a pessoas cristãs, mas parece que nada acontece. Talvez essa pessoa, ela não esteja experimentando essa graça abençoadora de Deus. Talvez essa pessoa, ela esteja experimentando o contrário. Ela esteja experimentando a mão pesada de Deus. E quando a mão de Deus pesa, ela pesa por causa do maldito orgulho, soberba, por causa da altivez. Sabe, o nariz empinado. A pessoa, ela acaba acreditando que ela é melhor do que os demais, ela acha que ela tem o melhor, ela acha que sabe absolutamente tudo. E, meus irmãos, esse caminho é muito perigoso, porque quem vai por esse caminho rouba a glória que pertence somente a Deus. E veja o que Deus está dizendo, Ele está dizendo que Ele concede graça, que Ele abençoa, e Ele tem alegria em abençoar aqueles que se humilham, ou os humildes, mas Ele supre, mas Ele se opõe e resiste aos soberbos, e ao mesmo tempo supre com graça e com bondade os humildes. Veja aí o versículo de número 6. Além da submissão e da humildade em nossos relacionamentos. Quando a gente pensa em humildade, nos lembramos de Paulo, né, quando diz que devemos considerar o outro superior, né, a nós mesmos. Mas além da submissão e da humildade em nossos relacionamentos, que são coisas que revelam maturidade espiritual, Pedro, ele avança, ele fala sobre humilhação. Verso 6, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, veja bem, irmãos, no plano horizontal, dentro dos nossos relacionamentos, devemos expressar humildade. Nós pegamos a toalha, amarramos a cintura e nós vamos servir o nosso próximo. E revelamos humildade nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na maneira como conversamos, falamos, tratamos o nosso irmão. E no plano vertical, precisamos ser humilhados diante de Deus. E nós nos humilhamos, meus irmãos, diante de Deus, quando nos sujeitamos completamente à autoridade e à soberania desse Deus. A gente se humilha diante de Deus quando a gente expressa plena confiança em Deus, ou confiança exclusiva em Deus. A gente se humilha sob a poderosa mão de Deus quando a gente revela uma vida que é totalmente dependente desse Deus. A gente se humilha diante de Deus quando a gente, entra na presença dEle e naquele momento reconhecemos a nossa insignificância,
que somos realmente como um pingo que cai de um balde. Meus irmãos, é uma bênção quando nós reconhecemos a nossa posição. E o texto bíblico diz assim, que o Senhor Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, porque aqueles que se humilham perante a sua poderosa mão, diz o texto, em tempo oportuno Ele vos exalte. Às vezes as provações são excelentes oportunidades, né? Que Deus utiliza para nos colocar no devido lugar. Mas diz o texto que em tempo oportuno Ele nos levanta. Ele não levanta no nosso tempo, da nossa forma ou como queremos, mas Ele nos levanta em tempo oportuno. Você perguntar o que significa tempo oportuno? Meus irmãos, Deus, Ele nunca levanta uma pessoa enquanto essa pessoa não estiver realmente pronta para ser levantada. Algumas pessoas parece que vão indo, né, de mal a pior, e elas vão sendo esmagadas de certa forma, mas quando elas se humilham e reconhecem, então Deus, em sua infinita graça, levanta espiritualmente essa pessoa. E de certa forma, irmãos, nós vamos vivendo a nossa vida, e esse tempo oportuno, ele será concretizado de forma plena no retorno de Jesus, porque quando Jesus voltar, Ele, de fato, nos levantará de forma final e total. Mas qual deve ser a nossa atitude diante de Deus? Diz o texto, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor. Nós somos pó. Pó. Devemos nos colocar no devido lugar. Isso é sinal de maturidade espiritual. Veja o versículo 7. A palavra agora é a palavra confiança. Ele diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não sei se algum irmão aqui sofre com ansiedade. Os leitores de Pedro sofriam muito com ansiedade, até porque eles estavam num contexto de muita opressão e hostilização por conta da fé, estavam correndo riscos. Mas veja, irmãos, a ansiedade, ela é terrível, porque a ansiedade, ela enfraquece a nossa vida, ela enfraquece a nossa mente, ela enfraquece as nossas emoções, ela faz com que as nossas decisões, né, fiquem muito assim, variadas, né? Parece que não há firmeza em nossos posicionamentos, em nossas escolhas, ficamos divididos internamente, e às vezes por conta da ansiedade, os nossos pensamentos começam a vaguear para longe, e nós acabamos perdendo a atenção. Pessoas ansiosas são pessoas pessimistas, né? São pessoas que sempre olham as coisas de um ponto de vista negativo. A ansiedade tem esse poder, como eu coloquei, de dividir a nossa atenção. Ela tira o nosso foco da fé única e exclusiva em Deus e faz com que a nossa fé seja voltada para nós mesmos, ou voltada para os homens, ou voltada para as coisas. E nesse sentido, veja bem, como apresentado pelo apóstolo Pedro, ou como apresentado pelo próprio Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6, ou apresentado como foi apresentado por Paulo lá em Filipenses capítulo 4, nesse sentido, a ansiedade, ela é um pecado. Tem gente que não aceita isso. Não, pastor, não é pecado. Não, ansiedade é pecado. Claro que é pecado. Por quê, meus irmãos? Porque a ansiedade, ela revela a nossa falta de confiança na soberania, na bondade, no poder de Deus. Parece que por um momento começamos a viver a nossa vida como se Deus não existisse, como se Deus não se importasse conosco, como se Deus não se importasse com a nossa vida, como se Deus fizesse pouco caso da nossa família, e isso é pecado. Por quê? Porque Deus, de fato, Ele se importa. E aí o apóstolo Pedro nos dá um conselho maravilhoso, e aqui vem mais um sinal de maturidade. Qual é o sinal? O texto bíblico diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando você
estiver sendo assim tentado à ansiedade, talvez você esteja aqui nessa manhã e esse seja o quadro, você está sendo tentado à ansiedade, você precisa trazer à sua mente nesse momento que há um Deus gracioso, bondoso, misericordioso, que deseja carregar essa preocupação que está no seu coração nessa manhã, Ele deseja carregar essa preocupação que aflige a sua alma. Por isso, meus irmãos, todos nós devemos seguir a orientação do apóstolo Pedro, diariamente pela fé, entrarmos na presença de Deus em obediência e confiança e lançarmos sobre Ele, em oração, todas as nossas ansiedades. O que significa lançar nas mãos de Deus? Significa entregar nas mãos dEle. É você entregar e você seguir adiante sem ficar olhando para trás. Então, todos nós temos problemas e lutas, mas todos nós, meus irmãos, todas as manhãs devemos arremessar, eu diria, para bem longe do nosso coração, mas em direção às mãos de Deus, tudo aquilo que nós não podemos controlar, tudo aquilo que está fora do nosso domínio. Aí você fala, pastor, mas isso é irresponsabilidade. Não, isso não é responsabilidade. Porque não é irresponsabilidade nós colocarmos as coisas que nós não podemos resolver nas mãos daquele que cuida de nós. Isso, na verdade, não é irresponsabilidade, isso é ato de fé. É ato de fé, meus irmãos, nós colocarmos tudo nas mãos do ser mais poderoso, sábio, justo, bom que há neste universo, o nosso Criador, o nosso Deus. Infelizmente, nós sofremos com a ansiedade, né? Somos às vezes levados pela ansiedade, porque nós resistimos lançar tudo ou confiar tudo nas mãos de Deus. Nós sempre queremos reter uma parte, né? E aí a gente vai dormir e ficamos pensando, ficamos pensando ali, né? Como vamos resolver isso, como vamos resolver aquilo. Veja, você deve continuar trabalhando para resolver os seus problemas, nesse sentido você deve ser responsável, mas você não deve sofrer antecipadamente por alguns problemas que talvez nunca irão atingir a sua vida. Às vezes alguns problemas, meus irmãos, eles até persistem sobre nós, sobre a nossa casa, mas você sabe, acima de tudo, que Deus está no controle, que Ele domina todas as coisas, que tudo está nas mãos dEle. Então, observe o que o apóstolo Pedro diz, em nome de Jesus, se livre dessa maldita ansiedade que está destruindo a sua vida. Talvez você está aí pronto, né, para fazer um exame, ou para ouvir a resposta de um exame, você está sendo corroído por dentro. Como eu coloquei, nós nos preocupamos com a vida, mas nós não podemos ser consumidos por isso. Assumimos um lugar na nossa vida que não pertence a nós, que pertence ao Senhor. Então, você deve lançar tudo nas mãos de Deus. Tudo o que, pastor? Pode ser uma decisão, pode ser uma ameaça que você está sofrendo, talvez seja uma necessidade, pode ser uma fraqueza, talvez seja a sua idade que está te oprimindo ali, está ansiosa por conta da sua idade, que está avançando, mas lance nas mãos de Deus. Talvez pode ser os seus filhos, fala, estou preocupado, estou preocupada. Pode ser um cuidado com o seu pai, com a sua mãe. Alguns têm medo do desemprego e são tomados pela ansiedade, ou ansiedade por não conseguir um emprego e são dominados pela ansiedade. Às vezes, medo da própria morte. Algumas pessoas ficam ansiosas em relação à própria morte. Não importa o que seja, meus irmãos, as coisas incontroláveis do futuro, elas não podem ser carregadas por nós no tempo presente. Nós não vamos aguentar isso, nós vamos explodir e vamos adoecer. Somos limitados e finitos. Eu gosto muito do Salmo 52, versículo 55, versículo 22, que diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor. A palavra cuidado aqui significa quinhão. Confia os teus cuidados, confia o teu quinhão ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E Pedro finaliza dizendo o quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Quando você entrega, você descansa e você confia, né? Por exemplo, se um dia você vai
jantar com a sua esposa, aniversário de casamento, eu tenho que fazer isso, meus irmãos, eu acho que eu não fiz. Aí você vai jantar com a tua esposa, e você fala assim, quem vai ficar com os filhos? Porque hoje é um jantar para celebrar o casamento. Aí você chama alguém e fala, você poderia cuidar do meu filho? Chama alguém da igreja, tal, que tem o tempo disponível, Aí você fala, você pode cuidar do meu filho? Pois bem, quando a pessoa chega na sua casa, você entrega os seus filhos. A ideia é de entregar os cuidados ao Senhor. Você entrega o teu quinhão, você entrega os seus filhos àquela pessoa, e então você vira as costas e você vai para o restaurante feliz, jantar com a sua esposa e celebrar o casamento. E lá então, no restaurante, você fica o quê? Descansado, porque você sabe que os seus filhos estão sendo bem cuidados, bem tratados, eles estão protegidos, porque você confiou o teu quinhão àquela pessoa, àquelas pessoas. E essa que é a ideia, meus irmãos. Nós devemos lançar ou confiar a nossa vida, as nossas ansiedades, os nossos problemas nas mãos do Senhor. Não é deixar de trabalhar, mas é não ser consumido por isso. É se lançar nas mãos de Deus. Versículo 8 e 9. Agora o apóstolo Pedro, nos versículos 8 e 9, ele fala sobre autocontrole. Ele fala sobre confiança, no verso 7, e agora ele fala sobre autocontrole. Ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Olha sinal de maturidade, sobriedade e vigilância. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele fala aqui da identidade do nosso adversário, aqui ele fala do diabo. O diabo não é uma lenda, meus irmãos, o diabo ele é real, é um anjo caído, ele existe. Ele é assassino, ele é ladrão, ele é destruidor, ele é chamado de antiga serpente, Ele também é o leão que ruge, e ele é real. É invisível, é espiritual, mas é real, e ele tem poder também. Ele age debaixo do poder de Deus, mas ele também tem poder para nos tentar e assim nos levar ao pecado. E qual que é a estratégia dele? Diz aqui o texto que Satanás, ou o diabo, ele anda em derredor buscando uma brecha em nossa vida. O diabo, como disse uma vez o pastor Hernandes, ele não tira férias, Ele está o tempo todo andando aí ao redor da terra, colocando as suas armadilhas, as suas arapucas, para que nós, filhos de Deus, sejamos seduzidos e, por conta do nosso próprio pecado, acabamos assim caindo nessas armadilhas. Mas ele vive vasculhando estratégias, pontos fracos na sua vida. É óbvio, porque ele quer que você caia. Aí você fala, nós podemos vencer o diabo? Jesus venceu o diabo na cruz. Nós não temos poder para vencer o diabo. Jesus venceu também o diabo lá na tentação, no deserto. Mas precisamos da graça e do poder de Deus. Aí o apóstolo Pedro diz o quê? Ele fala assim, sobriedade, sejam sóbrios e vigilantes. Sobriedade diz respeito a domínio próprio, diz respeito, meus irmãos, a equilíbrio, a juízo, a lucidez. A sobriedade é o contrário de estar embriagado, de ficar fora ou de perder o domínio. O diabo, ele existe, ele é real, e a gente precisa de sobriedade. Sobriedade é importante porque algumas pessoas superestimam o poder de Satanás. Vê Satanás em tudo. Se fala no microfone, Satanás deve estar aqui no microfone atrapalhando a mensagem, Então algumas pessoas superestimam o poder de Satanás. Outras pessoas subestimam, falam, Satanás não faz nada, não existe, está aí, mas não faz absolutamente nada. Mas se Satanás não faz nada, por que Paulo diz em Efésios capítulo 6 que eu e você devemos tomar a armadura para resistir o dia mau? Por que ele fala das ciladas do diabo? É porque ele existe. E ele lança os seus dardos. Então Pedro diz, sejam sóbrios e vigilantes. Vigilante, a ideia é você ficar assim com os olhos espirituais bem abertos, assim acompanhando cada passo de tudo aquilo que acontece na sua vida. Amanhã você vai voltar para o trabalho, para a faculdade, para o seu contato com os seus amigos, parentes,
mas você sempre deve ter assim, os olhos bem abertos, porque o diabo ele anda bisbilhotando a sua vida, ele anda bisbilhotando a minha vida, e se ele acha uma brecha, ele vai nos atacar com as suas tentações. Vigilância e sobriedade. Vigilância diz respeito a você antever a queda, né? Você se preparar para não cair. E aí Paulo diz uma coisa interessante, ele fala: resisti-lhe firmes na fé. Não acredite nas mentiras de Satanás. Satanás lançou várias tentações mentirosas para Cristo, ele resistiu cada uma delas, e nós devemos resistir às propostas de Satanás, firmes na fé, ou seja, firmes na fé que recebemos, firmes na verdade da palavra de Deus. E aí Pedro fecha falando que sofrimentos semelhantes aos nossos estão se cumprindo em nossa irmandade, ou seja, nós não estamos sozinhos. Aquele povo que recebeu a carta sofreu, e sofreu muito, em muitas perseguições, mas a igreja espalhada pela face da terra continua sofrendo. Os nossos irmãos do passado e os nossos irmãos do presente sofrem, e às vezes, meus irmãos, uma das estratégias de Satanás é tentar nos convencer de que nós estamos sozinhos, de que o nosso problema é o pior problema, e de que as nossas tentações são as piores tentações, mas Pedro diz assim: não, nós fazemos parte de um corpo, de uma família. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade em toda a terra. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que há outros irmãos passando pelas mesmas lutas, e nós podemos resistir, sim, firmados na fé. Mas não brinque com o diabo, não, né? Não podemos brincar com o mal e nem com o maligno, porque ele é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Um comentarista disse que o diabo, ele às vezes ruge para espantar ali a presa e distanciá-la dos demais, né? Distanciá-la do grupo, porque daí a presa sozinha, ela se torna mais fraca, frágil, indefesa. Alguém também disse, né, falando sobre essa passagem, eu acho que foi o pastor Ronaldo Lidório, mas ele faz um comentário, que quando o leão ele vai atacar a presa, ele observa bem para ver qual a presa que está mais fraca. Geralmente é aquela que está doente, né? Aquela que está andando, cambaleando. Geralmente ele vai em busca dessa presa. Mas eu quero caminhar aqui para o final, a partir do versículo 10 até o versículo 14, e Pedro finaliza, e eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, né? Pedro, ele fecha falando aqui um pouco sobre Deus, e também falando um pouco acerca dos seus cooperadores na obra. Mas veja lá o versículo de número 10, e aqui eu estou indo para a minha conclusão. O apóstolo Pedro diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Para uma igreja que estava sendo atacada frontalmente por forças humanas e também por forças malignas, perseguida pelos homens, mas também perseguida por Satanás, Pedro deixa essa palavra de consolo no final da carta, dizendo assim: olha, vocês não estão nas mãos do diabo e nem nas mãos desses homens malignos, mas vocês estão nas mãos do Deus de toda graça. Nós sabemos que Pedro caiu em pecado, ele negou Jesus 3 vezes, mas Pedro foi restaurado, e ele foi restaurado pela graça. A graça sustentadora colocou novamente o apóstolo Pedro de pé. É assim que Deus faz, meus irmãos. Deus é gracioso porque Ele nos levanta, Ele nos perdoa. Deus, Ele faz isso em nossa vida, não por mérito, porque Deus não nos trata por merecimento, meus irmãos. Deus nos trata por graça, por conta do seu amor incondicional. Às vezes a gente tropeça, a gente cai, a gente vacila, mas Deus nos levanta, diz o texto, Ele nos fortalece, Ele nos renova, Ele é o Deus de toda graça. E aí Pedro diz assim, que esse Deus de toda graça, Ele nos chamou, Ele aqui em Cristo vos chamou à sua eterna glória.
Olha que coisa maravilhosa, Deus nos dá graça, mesmo no tempo das lutas, como deu àquele povo, Ele nos concede a sua graça, Ele nos destina a sua glória. É como se a graça fosse a causa, meus irmãos, e a glória fosse o resultado, né? A graça é onde tudo começa, é a origem, né? É a raiz, e a glória é o futuro. O Deus de toda graça nos chamou à sua eterna glória. Esse é o fim, né? A glória eterna. Tudo começa com graça e tudo desemboca em glória. O sofrimento humano, irmãos, às vezes, quando ele é prolongado, né? Quando as dores são intensas, crônicas, quando a gente sofre alguma perda, por exemplo, a gente carrega isso até o último dia da nossa vida, né? Carregamos para o túmulo a dor de algumas perdas que sofremos nessa vida, mas veja que coisa maravilhosa, né? O sofrimento humano, por mais agudo e prolongado que seja, quando ele é colocado sob a perspectiva da eternidade, ele se torna leve e momentânea, afinal, irmãos, essa vida passa, todas as coisas passam, mas a glória eterna nos aguarda. Quando nós chegarmos lá na glória eterna, nós vamos conversar uns com os outros, né? E vamos dizer assim, não, você se lembra quanto sofrimento foi lá na terra, né? Quantas aflições nós passamos, quantas dores. Você se lembra daquela preocupação porque o salário não caiu no dia, porque aquela conta, né, estava para vencer, porque você descobriu aquela enfermidade, porque você perdeu aquela pessoa querida. Talvez a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre as aflições do tempo presente. Mas Paulo, quando ele escreve sua carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É isso que Deus faz. O final do texto, irmãos, veja aí, versículo 12, Pedro termina, ele vai falar que esse Deus, a Ele toda a glória, né? A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. E então no versículo 12, ele finaliza aqui dizendo o seguinte, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Primeiro aqui no verso 12 ele fala aqui do secretário que escreveu a carta, Silvano. Silvano é o Silas, meus irmãos, que foi o companheiro de Paulo na sua segunda viagem missionária. Depois ele fala aqui do tema central, né? Veja o versículo 13, final do versículo 12, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estais firmes. Esse é o tema central, é a graça de Deus. Esse é o tema central dessa carta, é a graça sustentadora de Deus. E então no versículo 13 ele diz, aquela que se encontra em Babilônia também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, ou beijo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Não existe um consenso acerca dessa senhora eleita, está vendo aí? Versículo 13, aquela que se encontra em Babilônia também eleita vos saúda, como igualmente meu filho, né? Há comentaristas que acreditam que essa senhora eleita, que se encontrava na Babilônia possivelmente uma referência a Roma, né, por conta da devassidão, da podridão moral, e principalmente porque Roma, naquele contexto, era a perseguidora da igreja, e aí Roma ela é identificada como Babilônia, mas ele usa essa expressão a senhora, né, e tem comentarista que diz que talvez se tratasse de uma mulher mesmo, que trabalhava lá na igreja, outros dizem que se refere o que eu acho pouco provável, mas a esposa do apóstolo Pedro, mas há aqueles que acreditam, e talvez essa linha seja mais segura, que essa senhora eleita se refere à igreja cristã que estava onde Pedro residia, a igreja cristã que estava ali naquela região, se refere à senhora eleita, e por fim ele orienta a igreja a saudarem uns aos outros com um beijo fraternal, né? É o ósculo santo, traduzido aqui como ósculo de
amor. Pedro possivelmente estava lá em Roma, Babilônia, quando escreveu essa carta. E a senhora eleita, como eu disse, talvez se refere provavelmente aqui à igreja que estava ali juntamente com o apóstolo Pedro. Eu quero então concluir, antes de orarmos ao nosso Deus, dizer o seguinte: às vezes, meus irmãos, na caminhada cristã, nós vamos vivendo, e de repente vamos nos esquecendo de alguns princípios que são primordiais, eu diria essenciais, em relação à maturidade espiritual. Meu irmão, minha irmã, pense nisso. Deus quer nos fazer filhos maduros. A gente vai se conformando mais e mais à imagem de Cristo. Ele é o varão perfeito, nós estamos indo nessa direção. Então, nós não podemos ser meninos, agitados pelos ventos de doutrina, e nem meninos em questões de obediência e fidelidade. Às vezes a pessoa fica tantos anos na igreja, mas ainda tem dificuldade com questões básicas. Então, se você quer ser um homem maduro, uma mulher madura, um adolescente maduro, um jovem maduro, ou uma criança madura, cheia assim de maturidade espiritual, porque isso é o teu testemunho. Então, seja uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto ou um idoso, que carrega no coração essa marca, em primeiro lugar, da submissão. Seja submisso à liderança da sua igreja. Se sujeite à liderança da sua igreja. Ame a liderança da sua igreja. Sirva a liderança da sua igreja. Isso é fonte de bênção para a sua vida. É um sinal de maturidade. Por que eu devo me sujeitar? Porque esse é o seu chamado. É sinal de espiritualidade, de piedade, de vida com Deus. Como eu disse, se você encontrar alguém que fala o tempo todo da liderança, ali não tem maturidade, não tem espiritualidade, porque uma pessoa que anda com Deus, ela vai pensar antes de falar. Tem que tomar cuidado. Quando eu for falar, de preferência, procure a pessoa e fale com ela. Sinal de maturidade, humildade. Irmãos, em 2024, vamos todo mundo aqui, pegar uma toalhinha. Você não precisa trazer para a igreja, tá bom? Porque isso daí pode dar problema para mim, depois de toalha, pode me complicar a vida. Mas assim, vamos todo mundo, simbolicamente, pegar uma toalhinha, o avental, e vamos servir. Vamos olhar o próximo, entendendo que ele é, nesse sentido, superior a nós. Tratá-lo como se ele realmente fosse superior a nós, independente da nossa posição social, do nosso conhecimento. Vamos revelar humildade em nossas relações, em nossos relacionamentos, humildade. Nós não somos nada, irmãos, somos pó. Vamos abaixar nossa cabeça. Isso é bênção para o corpo, fortalece a unidade. Quer ser um homem, uma mulher madura em Cristo, um homem maduro, uma mulher madura, expresse confiança em Deus. Se você vive o tempo todo apavorado com tudo, isso é sinal de maturidade, é sinal de desconfiança, do amor, da bondade, da soberania de Deus. Tem que ser um homem maduro, uma mulher madura. A situação está difícil, mas eu confio em Deus, e eu vou lançar sobre Deus todas as minhas ansiedades. Eu não vou carregar isso, eu não vou aguentar, eu vou colocar nas mãos de Deus. Senhor, é contigo. Não é falta de responsabilidade nem de trabalho, mas é sinal de maturidade um crente que confia em Deus. Eu estava ouvindo agora, estou olhando para o relógio ali, eu estava ouvindo agora o Ronaldo Lidório naquele vídeo. Irmãos, Ronaldo Lidório, internado, tratando um câncer, e ele estava dando o testemunho dele lá no hospital, e falando, o momento é difícil, é complicado, mas eu entendo que eu preciso descansar em Deus, eu estou descansado em Deus, estou confiado em Deus, o Senhor é soberano, Ele faz as coisas conforme a vontade dEle. Sinal de maturidade, confiança em Deus. É sinal de maturidade, sobriedade, vigilância. É sinal de maturidade, meus irmãos, estarmos preparados e prontos com as nossas armas espirituais levantadas, como diz Paulo em Efésios 6, para resistirmos o dia mau. Nós vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir que Ele nos dê um ano abençoado, mas um ano assim, de maturidade cristã, Não vamos ser menino não, vamos ser maduro, Lidar com a vida, com a família, com
os recursos, com o trabalho e na igreja com maturidade espiritual. Eu vou pedir para você se colocar em pé. Nós vamos orar e receber a bênção do Senhor.